Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô eu aqui de novo para terminar de falar de tecido conjuntivo e para lembrar vocês que o tecido sanguíneo ou sangue é o último tecido dos tecidos conjuntivos que a gente vai estar estudando aí. E para mim ele é o mais legal, é o mais interessante, porque dá pra gente trazer um monte de assunto diferente para dentro dele e conseguir trabalhar de uma forma muito legal e muito interdisciplinar. Então, sangue é vida e sangue é o assunto da nossa aula de hoje. Bom, como vocês podem observar aí no vídeo, né, aí nos slides, o sangue é uma substância homogênea e ele é constituído de duas partes. Uma parte líquida, que a gente chama de plasma, que é uma solução rica em água, em sais minerais e que vai apresentar na sua estrutura, além da água e dos sais minerais, anticorpos, que são substâncias de defesa, enzimas, que são substâncias que ajudam no metabolismo, principalmente a heparina, e o fibrinogênio, que é a substância de nutrição que o nosso corpo utiliza. Então, ele é rico em substâncias que ficam diluídas nessa água que a gente tem aí no nosso corpo, e é por isso que a gente chama ele de plasma. Fora a parte líquida, ele também vai ter uma parte sólida, que a gente chama de elementos figurados, e que são divididos em 3 tipos diferentes de células. São células especializadas. A primeira são as hemácias, que são as células vermelhas do sangue. A segunda são as plaquetas, que são as células responsáveis principalmente pela coagulação e que tem uma coloração acinzentada. E a terceira são os glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo. A gente vai estar falando um pouquinho de cada um deles para que vocês possam compreender melhor do que se trata esses elementos figurados do sangue. Então vamos começar falando das hemácias. As hemácias são as células vermelhas do sangue, também são chamadas de glóbulos vermelhos e recebem esse nome porque além de serem anucleadas, ou seja, elas não possuem núcleo, elas são bicôncavas porque elas vão acoplar ali a substância hemoglobina, que é rica em ferro, que é a substância que dá cor ao sangue e que é a substância responsável por capturar as moléculas de oxigênio que a gente retira do ar e levar essas moléculas de oxigênio até o resto do organismo. Durante esse processo, elas vão estar deixando o oxigênio na célula e retirando o gás carbônico, que vai ser depois exalado para fora através das narinas quando a gente expira, né? Então a gente inspira e leva o oxigênio para dentro e depois a gente expira e manda o gás carbônico para fora. Esse processo é super rápido, ele acontece 24 horas por dia. E essas hemácias, elas duram em torno de 120 dias dentro do nosso corpo. Elas estão sempre se renovando. Mas a questão é, se eu não tenho uma quantidade de ferro necessária dentro do meu corpo, eu não vou conseguir fazer a renovação das hemácias de forma adequada. E daí eu vou começar a ter dificuldade de fazer as trocas gasosas e, consequentemente, de realizar todas as outras funções que necessitem de oxigênio, ou seja, as reações que o nosso corpo faz. Por esse motivo, as pessoas que têm uma fraqueza e uma debilidade de ferro no organismo, elas vão adquirir uma doença chamada anemia. Então, as pessoas precisam, então, estar sempre repondo as quantidades de ferro do organismo para evitar que esse tipo de problema ocorra. Fora a anemia, existe uma outra doença genética que é super comum, né, e que nós temos em grande quantidade aqui no Brasil, que é a anemia falciforme, que é uma doença genética originária da raça negra. E como nós temos uma miscigenação muito grande, é muito comum que nós, brasileiros, desenvolvamos, né, a anemia falciforme. A pessoa já nasce com ela, e nesse caso, as hemácias da pessoa, algumas das hemácias da pessoa, ela não tem a forma bicôncava, ela não parece aquela bala soft antiga que a gente engasgava, né? Ela vai se parecer com uma foice, por isso o nome é anemia falciforme. E essas pessoas vão ter uma dificuldade muito maior em absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico do que nós, que temos as células normais. E por conta disso, é muito comum que elas desenvolvam sempre quadros de anemia. E elas precisam estar sempre se preocupando muito mais com uma
uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Mas não é uma doença que mata, né? É uma doença que é fácil de se tratar, basta uma alimentação adequada, os cuidados com a saúde adequados. E daí, para a gente nunca esquecer, né, da substância vermelha do sangue, que é tão importante, eu fiz uma brincadeira aí, né? Então a gente tem aí o emo, que é aquela pessoa, né, meio gótica, que usa aquele cabelo todo escorridinho, bonitinho, mais a Rede Globo, mais o Obina, jogador de futebol, que era do Flamengo e que agora tá jogando no Japão, e a gente tem a hemoglobina, né? Aí para vocês não se esquecerem. Sei que é uma piada horrorosa, né? Infame, mas quem sabe assim vocês consigam guardar. O segundo elemento figurado do sangue é chamado plaqueta, e a sua principal função é a de coagulação sanguínea, ou seja, é ela que vai fazer com que o sangue coagule, fazendo assim com que os processos de regeneração e de cicatrização comecem a ocorrer. Se elas não existissem, a gente ia sangrar eternamente e acabar morrendo de hemorragia. Isso é o que acontece com as pessoas que apresentam hemofilia, que também é uma doença genética que é transmitida de pai para filho. A hemofilia, ela faz com que as plaquetas não consigam produzir a tropoplastina, que é uma substância que elas vão liberar e que vão se unir com o cálcio, com os íons de cálcio que tem no sangue e com a vitamina K para transformar a protrombina em trombina e fazer com que o fibrinogênio se transforme em fibrina para que assim ocorra a cicatrização e a coagulação. As pessoas normais, elas conseguem fazer esse processo naturalmente. As pessoas que possuem hemofilia não conseguem, porque as plaquetas delas são deficitárias dessa substância. Por esse motivo, quem tem hemofilia tem que fazer transfusão de sangue constantemente. Hoje em dia, as pessoas que têm mais condições já conseguem, em vez de estar fazendo essas transfusões de sangue constante, comprarem plaquetas prontas e injetarem essas plaquetas no seu organismo, o que facilita a vida deles e também a dos hospitais, que acabam ficando com uma menos quantidade de pessoas para serem atendidas. E por último, o terceiro elemento figurado, o mais lindo, o mais fofo e, sem dúvida nenhuma, tão importante quanto os outros, a gente tem aí os leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos, e que são os elementos figurados responsáveis pela imunidade, ou seja, são eles que são responsáveis pelo nosso sistema de defesa do corpo. Os glóbulos brancos, eles são divididos em vários grupos diferentes, de acordo com as suas funções e de acordo com a sua forma. Mas cada um deles é essencial para que os processos de imunização ocorram de forma adequada. Ou seja, nesse momento de pandemia, quem está lá lutando pela gente dentro do nosso corpo, impedindo que a gente fique doente, são eles, os glóbulos brancos, os famosos leucócitos. E a gente vai estar falando um pouquinho de cada um deles aí. Na imagem que vocês têm a seguir, vocês têm uma imagem de microscópio eletrônico mostrando o sangue rico em hemácias e entre eles um glóbulo branco, que é essa estrutura branca, semelhante a uma bolinha aí, né, uma bolinha de neve. E do lado você vai ter os tipos de leucócitos que a gente tem no nosso corpo. Então a gente tem leucócitos que são chamados de agranulócitos, que são aqueles que não vão apresentar grânulos de enzimas, e a gente vai ter os que a gente chama de granulócitos, que são aqueles que possuem grânulos de enzima. Os que não possuem grânulos de enzima, eles não vão fazer o processo de fagocitose, ou seja, eles vão ter outras funções, eles não vão secretar nenhum tipo de substância, mas eles são fundamentais no processo de aquisição de anticorpos e de substâncias de defesa. E eles são os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos podem ser B e T. O linfócito T vai funcionar como se fosse o comandante geral. É ele que vai indicar onde cada um dos outros tipos de leucócitos devem agir. E o linfócito B é aquele primeiro capitão que fica na linha de frente e que vai dar instruindo os soldados menores para que eles consigam realizar as suas funções adequadamente também. E os granulócitos, que são aqueles que apresentam as secreções,
são os responsáveis por fazer os processos de fagocitose, que é a forma como o nosso organismo tem de eliminar os seres estranhos e as substâncias estranhas que entram no nosso corpo. Cada um deles para estruturas e para substâncias específicas e, portanto, com funções específicas também. São esses granulócitos os responsáveis por produzir as histaminas, que são as substâncias que vão nos livrar das alergias, e também as enzimas e substâncias que vão estar destruindo os agentes estranhos que entram no nosso corpo. A gente tem então os neutrófilos, que são os principais responsáveis pela fagocitose. São eles que vão estar então entrando diretamente na guerra, capturando o agente estranho ou a substância estranha e se nutrindo dele, e alguns deles acabam morrendo nesse processo, e é por isso que a gente acaba desenvolvendo pus e inflamações. A gente tem os eosinófilos, que são os produtores de histamina, ou seja, quando você tem uma alergia, o seu corpo produz histamina. Quem produz histaminas? Os eosinófilos. E aí a gente tem um problema sério, porque isso quer dizer que quando você tem uma alergia, é porque os seus eosinófilos estão funcionando muitíssimo bem, ou seja, você tem uma produção enorme de substância de defesa. Só que daí você vai ter as alergias. Então, é importante que você também comece a identificar quais são as substâncias que são indesejadas pelos seus eosinófilos e parem de entrar em contato com ela. E por último, a gente tem os basófilos, que são aqueles que vão produzir a heparina, que é uma substância que ajuda, né, a diminuir a dor, e também os anticoagulantes, que são as substâncias que vão fazer com que as plaquetas comecem a trabalhar. Ou seja, então tudo está em harmonia, eles funcionam todos juntos. Então, olha só, com relação aos agranulócitos, aqueles que não têm então esses grânulos, eles são os linfócitos e são os monócitos. Os linfócitos, como eu disse, eles são os comandantes de todo o exército. Por quê? Porque são eles que produzem os anticorpos, que são as substâncias que avisam o nosso organismo que tem alguma coisa de errada. Então, é como se fosse assim, ó, identifiquei, tem um negócio errado aqui. Vai lá, bando, vamos lá, negada, vamos fazer com que a coisa funcione direito. Acaba com esse negócio esquisito que tá aí dentro. Então, são eles que produzem as substâncias que vão conseguir, inclusive, né, segurar aquele agente estranho naquela região, para que eles possam, então, entrar em ação e destruir tudo aquilo que for ruim para o nosso organismo. Os monócitos, eles só vão entrar em ação quando o negócio estiver realmente muito feio. Como, por exemplo, acontece quando a gente tem aí uma fratura. Então, eles vão estar digerindo substâncias do nosso próprio organismo que a gente precisa, de alguma forma, eliminar. Só que aí eles vão passar por um processo de mutação e vão se transformar em um outro tipo de glóbulo branco chamado macrófago, que é um dos maiores glóbulos brancos que a gente tem e que tem como principal função fazer exatamente isso, a fagocitose de células mortas, de células do nosso organismo que não tem mais função e que não tem mais necessidade de estar ali. Então, eles são tão importantes quanto os outros, só que eles só vão agir em momentos de extrema necessidade. Nas imagens que vocês têm aí, vocês então estão conseguindo ver esses glóbulos brancos, né, na forma como eles realmente são e no local onde eles vivem, para vocês terem uma ideia de como é que eles funcionam e de que forma que eles estão lá dentro do nosso corpo, como se a gente estivesse vendo eles de verdade. Eu espero que vocês tenham conseguido entender até aqui como é que o sangue funciona e qual é a importância do sangue para o nosso organismo. Agora, eu vou estar fazendo uma revisãozinha de sistema imunológico, que é uma outra aula que eu vou colocar à parte, fora essa, para vocês entenderem como é que funciona o sistema imunológico e a ação de todos esses indivíduos aí, que são os glóbulos brancos e as plaquetas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.